Bom dia, queridos amigos e irmãos da Casa do Coração. O papo de hoje se intitula Os que Faltaram. Esse estranho nome de um papo é para designar dois sistemas do nosso corpo físico que nunca foram mencionados em nenhum compêndio de medicina, porque na verdade eles são, eles atuam no corpo humano só, mas são mais ligados à parte espiritual. Um deles se chama Sistema Educacional Espiritual. Por que educacional? Nós sabemos que Deus não dá prêmios nem castiga, que Ele nos deu o nosso livre-arbítrio para que nós fôssemos responsáveis por tudo que nós pensamos, que nós desejamos, que nos emociona, os nossos sentimentos e os nossos atos. Como ser responsável por isso e ele não estar se metendo na nossa vida toda hora? Ele fez leis muito sábias, eternas, imutáveis e auto-aplicáveis. Tão sábias que elas, a mesma lei pode servir para o macrocosmos, para o cosmos e para o microcosmos. E são auto-aplicáveis. Uma dessas leis é a lei da ação e reação. Essa lei existe no plano físico e foi descoberta por Isaac Newton alguns séculos atrás, que foi um dos grandes cientistas nossos do passado. Mas essa lei também existe no plano espiritual. Elas não funcionam de maneira idênticas. Enquanto a lei física ela funciona exatamente como enunciado, que é a cada ação corresponde uma reação de igual intensidade em sentido contrário. Isso é a lei física. Mas a lei espiritual contém uma partícula da misericórdia, do amor e da justiça de Deus. Então, ela não é aplicada da mesma forma. Vamos ver a diferença. Se uma pessoa ela age para o bem ou para o bom dela mesma, né? Ou de outra pessoa, fazendo bem ou para ela mesma, para o corpo dela ou para outra pessoa, este bem, essa energia elevada, positiva, vai do corpo físico até o perispírito, é aí registrado, tudo que a gente faz nessa encarnação é registrado no perispírito. Essa ação fica registrada e este bem que foi feito volta para o corpo físico como um benefício. Pode voltar como um aumento de saúde, ou então de imunidade, ou de um bem-estar, ou até de um prazer, pouco ou intenso, dependendo do que foi feito. Mas quando a pessoa faz o contrário, faz um malefício para ela mesma, por exemplo, estraga o seu corpo com drogas, com excesso de comidas, ou então com pensamentos pesados, sentimentos bem densos para ela própria ou para uma outra pessoa, toda essa energia densa vai até o perispírito, é gravado ali como um filme e volta para o corpo. Só que não volta com a mesma intensidade. E por que, que não volta com a mesma intensidade? Porque ao espírito, que é o dono do corpo, não interessa que esse corpo seja lesionado, porque interessa que ele viva aquela quantidade de anos para o qual ele veio em experiência para cá.
Se o corpo for lesionado, o espírito já não vai ter a mesma oportunidade de fazer experiências, quer dizer, de experienciar essa passagem aqui pela Terra, da mesma forma que se o corpo não tiver lesionado. Então, o perispírito manda de volta em pequenas doses. Aí o corpo começa a sofrer uma dor aqui, uma dor ali, mas o perispírito não vai sustentar aquela energia por muito tempo, que não é para ele só tem que registrar. Ele devolve mais e mais e mais e mais para o corpo, e se o corpo continua mandando energias pesadas para ele, ele devolve mais. Pode chegar, pode não, chega ocasiões em que o corpo físico manda tanta energia ruim para o perispírito que ele devolve na mesma hora. E o que acontece com o corpo físico? Ele tem uma síncope, pode morrer do coração, ou pode ter um AVC, ou pode ter várias coisas que o deixem paralítico, paraplégico, ou então uma cabeça estourada. De qualquer maneira, ele fica lesionado. E é isso que acontece quando as pessoas têm essas coisas. Elas mandaram para o perispírito pensamentos, ideias, desejos ruins e têm de volta no corpo físico, porque o perispírito não fica com isso, ele devolve para o corpo resolver o que ele mesmo fez. Então, essas pessoas que dizem, injustiçada, por que Deus me mandou isso? Se acham injustiçada porque estão nas prisões, porque são perseguidos politicamente, ou porque estão sempre doentes. Deus não tem nada que ver com isso. Deus não nos dá prêmio nem nos castiga. Quem faz esse serviço aí somos nós mesmos, com os nossos pensamentos, atos, emoções, desejos, vontades, que satisfazemos e depois temos como resultado uma saúde ou uma doença, né? Às vezes começa só com uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, mas se continua, aquilo vai se acumulando, aquelas energias ruins no corpo físico, e resulta em ataque a vários órgãos, a um órgão só, dependendo do tipo da energia, né? E a pessoa não pode se queixar se ela está sempre doente, porque ela mesma é que produz isso. Por isso se chama sistema educacional espiritual, porque é o espírito que está vivenciando nessa encarnação, que está se educando, se experimentando, mas ele próprio é que produz essas coisas no corpo físico e depois estraga o corpo físico e tem que se separar. O corpo físico é finito, morre, vai para a Terra. E ele, espírito, se recolhe para a espiritualidade. Então, é um sistema auto-aplicável, esse de ação e de reação. O outro sistema é um sistema de autocura, que sempre existiu, mas que só e que já é conhecido, tanto o primeiro como o segundo, que eu estou falando, há milhares de anos, por sociedades secretas, por sociedades teosóficas, pelos yogas, pelos faquires e, mais recentemente, pelos que estudam espiritualidade e espiritismo, que entram a fundo nessa constituição do corpo físico, que não é só ele, tem mais 6 corpos etéricos, quer dizer, corpos de energia que agem, que interagem num bloco só e que dão
o resultado, como resultado, a experiência que o espírito, ao voltar para a eternidade, para o além, ele leva. Esse segundo sistema de autocura, ele já é conhecido há muito tempo e é utilizado por muito poucas pessoas que sabem onde o botão funciona para se apertar e fazer a autocura. Mas ele vem sendo cada vez mais divulgado e está estreitamente relacionado com o autoconhecimento. Quanto mais a pessoa se autoconhece, mais facilmente ela evita as doenças e mais facilmente ela se cura se estiver doente. Mas Jesus, há mais de 2000 anos atrás, ele já nos ensinou outro método, que é também de cura. Ele ensinou: vós sois deuses. Isso significa o quê? Que nós temos uma partícula, uma chama divina que é de Deus, que nos veio de Deus, e que nós podemos potencializar e usar para benefício nosso e dos outros. Mas nós ainda não fazemos isso porque nós não nos conhecemos e nós nem estamos procurando, todo mundo procurando se melhorar. Por isso eu falei, está muito ligada ao autoconhecimento, que são 3 coisas que nós temos que procurar: é o conhecimento em geral, o autoconhecimento e a prática do bem. Quando nós atingirmos isso, nós nos curamos facilmente. Mas o que foi que Jesus ensinou também? Ele ensinou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tudo, ele foi bem enfático, tudo o que pedires ao meu Pai, em meu nome, ele vos dará. Pedi e recebereis, batei e se abrirá, a porta se abrirá. Mas ele enfatizou que ele não pediu, não fez nenhuma restrição. Ele foi enfático. Pedi e recebereis. Mas tem uma chavezinha aí que é a fé. Um pedido aleatório assim não resolve nada. Porque ele disse: se vós tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é bem pequenininho o grão de mostarda, e disseres à montanha: retira-te daí, ela se afastará. É preciso ter fé para fazer um pedido a Deus e obter. Mas ele não botou nenhuma cláusula, como muitos falam, segundo o seu mérito. Não. Deus é perfeito. Ele não faz diferença. Jesus falou muitas vezes: meu Pai ama todos os seus filhos da mesma forma. E ele, Jesus, deu esse exemplo. Ele curou bandidos, prostitutas, gente leprosa, gente cega, paralítica. Ele não escolheu quem, se era bom ou se era ruim. Ele sempre, e uma vez os discípulos reclamaram que ele ia curar uma pessoa que era mal vista, mal falada, porque era cobrador de impostos e era meio ladrão. E ele disse: quem precisa de médico é quem está doente, ele está doente da alma. E uma coisa que Jesus sempre falava, ele disse assim: depois de curar um doente, ele dizia: vai, a tua fé te salvou. Ou então ele dizia: vai e não peques mais. Por quê? Porque são os nossos pecados, as nossas falhas que trazem as nossas doenças. Jesus nunca fez nenhuma restrição para curar. E até ele exemplificou a bondade de Deus com uma parábola que todo mundo conhece, é do filho pródigo.
Um pai que tinha 2 filhos, um filho que ajudava o mais velho, que era muito sensato, ajudava muito o pai nos negócios e estava sempre em casa, sempre calmo, e o mais moço, que tinha um espírito aventureiro, queria saber de gozar a vida, queria sair para experimentar as coisas e que não ajudava a nada, não se importava com negócios do pai, nem com isso, e que pediu ao pai parte que lhe caberia quando o pai falecesse, o pai estava bem vivo, né? Para que ele saísse pelo mundo para aproveitar a vida, né? O pai não negou, simplesmente separou uma quantia que ele achou justa, deu para o filho, sabendo que o filho ia fazer mau uso daquilo. Mas ele deu. E o que resultou? O rapaz gastou num instante toda a fortuna e se viu em maus pedaços, né? Pobre, sem saber fazer o que fosse e tendo que trabalhar nas coisas mais humildes. Depois de passar muito tempo nessa vida de trabalho, de miséria, de sofrimento, né, que era até cuidador de porcos, não tinha onde dormir, dormia junto com os porcos, não tinha o que comer, comia a comida dos porcos. Ele se lembrou: meu pai é tão bom, eu posso ser empregado dele. Né? Também não sabia fazer nada, mas queria ser empregado do pai, né? Porque pelo menos lá eu tenho onde dormir, a comida é boa, e eu vou ter um salário, eu vou voltar para casa, né? Aí voltou para casa. Quando os servos do pai avistaram ele de longe, foram avisar o pai. O pai ficou satisfeitíssimo, contentíssimo, já mandou arrumarem um banquete para recebê-lo, e quando ele chegou, mandou que desse um banho nele, cortassem o cabelo, que arrumassem tudo para dar festa. O filho mais velho não gostou, achou que era injusto. Ele que tinha ficado ali, que era bom e tudo isso, né? E o pai respondeu a ele: eu amo vocês os dois da mesma forma. Eu tinha perdido um filho e ele voltou, se recuperou. Por que que eu não vou estar sumamente satisfeito? A mesma coisa, aliás, muito mais facilmente com Deus, que Deus não tem as nossas misérias, as nossas picuinhas. Deus é a bondade infinita, a justiça infinita, a misericórdia infinita. Por isso é que tudo que nós pedirmos com fé, Ele vai nos dar, merecendo ou não merecendo. Isso acontece com muita gente que faz pedidos absurdos e que ele concede. Por exemplo, pedir a Mega Sena. A pessoa não tem nenhum preparo para lidar com grandes, nem com pequenas quantias que fará com fortunas. E depois a pessoa se perde com isso. Outros fazem alguns pedidos e aqueles pedidos para nós a pessoa não merecia receber, e, no entanto, com aquela coisa, ele se endireita, ele leva uma vida diferente, né? E para que Deus nos deu o livre-arbítrio? Para nós termos completa responsabilidade por aquilo que nós pedirmos e por aquilo que nós temos. Então, ele concede tudo isso. Cuidado quando fizermos um pedido, que deve dizer: se for para o meu bem, que me seja concedida tal coisa. Mas se não tivermos fé, se fizermos um pedido, faz o pedido pensando em outras coisas, não vamos conseguir. Mas que esse sistema de autocura e sistema de cura pela bondade de Deus, que ele existe no nosso organismo, existe, sempre existiu. Mas ele está se aprimorando cada vez mais à medida que nós também nos aprimoramos, porque começamos a pensar diferente, já não com aquele egoísmo tudo para mim, a gente já pensa nos outros, já inclui-se numa comunidade e
Isso tudo facilita demais esse sistema funcionar a pleno vapor. Eu espero que tenha contribuído com algum esclarecimento para vocês, porque eu estou fazendo isso com muita boa vontade de acertar bem no coraçãozinho de vocês. Um beijo para vocês e um desejo de que tenham um ótimo domingo. E se quiserem pensar um pouquinho nesses coisas, é bom. Tchau!